Tem como enriquecer com a internet? Tem. Tem que aprender primeiro. Primeiro você desaprende muita coisa. Depois você começa a aprender. Depois você começa a testar. Depois você começa a associar com gente. Depois você vai potencializar as coisas, aprender as ferramentas e tudo. Mas tem como? Tem. Tem uma coisa que eu me lembro bem, que o nosso Eliedson Jardim é o líder disso, o mentor disso, que é o e-commerce. Eu lembro bem a minha frustração inicial com o e-commerce, porque eu não tinha alguém para me dar direção. Então, em 2013, quando eu fui para a empresa do meu sogro, a gente foi lá, comprou, pôs o e-commerce, não vendia. E eu ficava puto, esse cara só vendeu esse trem para mim e tal, não vendeu. Ficou 3 anos sem fazer esse negócio, depois o negócio começa a funcionar. Por que que essas coisas acontecem? Porque você acha que só pegar uma fase vai funcionar, é igual fase de energia elétrica. Se você pegar uma fase de uma energia, ela tiver meia fase, a maioria dos equipamentos eletrônicos não vai funcionar. E aí você quer pegar uma fasezinha e fazer o negócio virar o terror. Eu que sou o cara que põe pressão, faz as coisas acontecer, em 2013 eu não consegui fazer dinheiro com e-commerce. E eu culpei o cara que me vendeu o produto. Ele me vendeu um programa para acoplar junto com o sistema da empresa para fazer as vendas. Ele não vendeu nada. Vendeu uma mixariazinha lá e eu foi puto com aquilo. 3 anos se passaram, 3 anos significa 36 meses. E aí só depois que a gente conseguiu vender esse negócio. Mas engraçado, não tinha mentoria disso, eu não lembro. Nunca vi uma pessoa falando disso. Tinha consultor que chegava na sua empresa e cobrava o olho da cara para resolver isso. Mas eu lembro que tinha empresário que mexia com isso e ganhava muito dinheiro. Só que o cara não deixava a gente nem chegar perto. E aí está o grande problema. Você está numa geração onde você tem pessoas abertas para você chegar perto e aprender com elas. Todos esses mentores que você está vendo aqui, a maioria deles são sócios, e os que não são sócios não são ainda, porque deve estar em teste. Por que eu estou te falando isso? A maioria esmagadora é sócio e líder de uma empresa nossa. Então alguém está indo na frente de um negócio, e os que não são, para não validar os 24 aí, pelo menos acho que uns 4 talvez ainda não são, estão em teste para virar. Mas a maioria, quase todo mundo é sócio de um negócio, ou seja, são pessoas validadas e que fazem resultados absurdos. Então, qual que é a grande realidade da internet? A internet, qualquer pessoa pode enriquecer com ela. Mas se eu tenho CLT, como é que eu vou enriquecer? Faço renda alternativa. Se você colocar como renda alternativa, você vai continuar no seu trabalho e algumas horinhas a mais você vai mexendo ali com aquela outra coisa. Você vai tomar um choque. Qual é o choque? O choque de como que eu fico aqui o mês inteiro, sendo que eu faço pouca coisa aqui na internet, esse negócio em poucas horas está dando o resultado de um mês. É a pergunta que você vai se fazer. Eu lembro quando eu ganhava na época uns 5 mil reais numa empresa de telefonia, eu achava o fim do mundo, eu achava ótimo. Aí eu fiz um evento, e no evento a gente faturou 300 mil. Eu trabalhei poucas semanas. Aí fiquei olhando, não sei se vocês conhecem da minha vida, mas quase 8 anos de Brasil Telecom, eu ganhei algo em torno de 400 mil reais. 400 mil. Para ficar quase 8 anos da minha vida. Aí eu faço um evento com os amigos, poucas semanas, faturo 300 mil reais. Quando eu olho aqueles 300 mil em poucas semanas, eu falei, não é justo. Foi aí, para quem não sabe, onde eu fui picado pelo Rica Vírus. Rica Vírus é um vírus que, se você não encontrar com ele, você pode falar que você vai conseguir, que você não vai. O que é o Rica Vírus? É quando muda seu sistema nervoso central e você fala assim, preciso multiplicar a hora, eu preciso parar de agir pelo esforço o tempo inteiro, eu preciso de conectar com gente. O Rica Vírus vai mudar, vai moldar essa resposta em você. Quem fica uma vida inteira no CLT ganhando de 1.000 a 100 mil, pode ser 100 mil no CLT, tá? Você não tem Rica Vírus. O Rica Vírus vai levar você para negócios. Fala com a boca assim, ó, Rica Vírus vai te levar para negócios. Então é o seguinte, se você não achar esse Rica Vírus, você vai se esforçar, você não vai entender a linguagem das pessoas que estão prosperando, você não vai entender nada e você sempre vai ficar falando mal. De novo, eu sei que tem gente me assistindo aqui agora que está falando assim, mas isso não é para todo mundo. Essa é a fala de quem não tem o Rica Vírus. Como se todo mundo quisesse a mesma coisa que você. Você tem que decidir na sua cabeça, você quer? Se você quer,
faça por você. Na hora que der certo, salve os seus. Na hora que você resolveu isso com os seus, faça transbordar para que outras pessoas que vão te ouvir também vão destravar. Então assim, alguém falou na internet hoje, o Marçal só fala com o público C, D e E. É engraçado. A minha mentoria é a mentoria mais cara do país e os caras que chegam perto disso levam o ano inteiro, eu faço em 4 meses. Meu curso que deu a última vez 700 pessoas custa 20 mil por pessoa. Vocês é bom de fazer conta, dá para saber quantos milhões que faturou. Aí a pessoa acha que tem gente que não me ouve, só que eu não falo para nicho e nem para perfil financeiro, eu falo para todo mundo. Meu código de comunicação é para alma. Por isso que você vê menino gostando de mim, idoso gostando de mim. Márcia, mas também tem uma gente que odeia. Esse é o segredo, pra você sempre estar na boca dos outros. Se tiver só gente te amando, você é fraco. Tem que ter os bobos que não cuidam da própria vida para fazer propaganda gratuita. Você imagina eu pagar 5 milhões de pessoas para ficar falando mal de mim? Onde eu ia arrumar esse dinheiro? 5 milhões de carteira de trabalho, assim, assinada, fale mal de mim. A pessoa não cobra nada, cara. E ela fica lá falando, ou seja, até 2026 eu preciso de 50 milhões. Tipo, o tanto de gente que entrou na minha conta do Instagram esses últimos 30 dias é o tanto de gente que eu preciso que esteja contra. Que aí acabou. Aí o que eu preciso fazer em 2026 está resolvido. Mas até chegar lá, vamos resolver sua vida? Tá afim ou não? 2026 vai demorar algumas semanas ainda. Mas você na internet, em algumas horas, alguns dias, você já pode resolver isso. Então é o seguinte, se você falar, cara, eu quero enriquecer com a internet, pode escolher qualquer um dos 24 caminhos. Abre aí os 24 caminhos para mim, alguém. Eu quero ver todos aqui na minha frente. Os 24 caminhos. Eu sei que esse negócio que você fez, que te prende, chama-se compromisso, chama-se uma tal de estabilidade. É um negócio que você fez conta um pouquinho maior do que suas contas, né? Você fez despesas maiores do que suas receitas. E isso faz com qualquer ser humano que ele reduza a sua capacidade mental e ele não tome decisões difíceis porque ele tem certeza que ele não vai honrar seus compromissos. E geralmente as pessoas que são honestas, pessoas que são boas de palavra, são as pessoas que mais pagam o pato. Por quê? Porque essa pessoa não quer atrasar um boleto, essa pessoa não quer fazer nada fora do normal, porque a vida dela vai por água abaixo. Por quê? Porque ela não quer que a mãe dela ache que ela está devendo. Ela não quer nunca que um cobrador bate na porta. Só que é o seguinte, você tem que colocar um cobrador dentro de você falando assim, cara, se a gente atrasar 3 meses essas contas, a gente tá indo numa roda de progresso que dá pra gente prosperar. Você não acha que vale a pena a gente atrasar isso aqui, crescer um pouco e depois nós volta pagando esses negócios? Marçal tá falando, mas ele é bonitão, ele nunca ficou devendo ninguém. Eu vou falar infelizmente, porque eu queria ter essa experiência, mas não sei o que é. Nunca precisei dessa experiência. Marçal, por quê? Porque eu nunca parei de crescer, eu não sou tão ousado quanto você imagina. Eu sempre fui pezinho no chão, só que é uma velocidade com a aerodinâmica X que eu alcancei, eu comecei a voar depois que eu percebi que eu tava com asa. Eu nunca fui o cara ousado, falar, vou apostar tudo que eu tenho, nunca fui de jeito. Então você tá mandando eu fazer, então, aqui tá o problema. Eu não parei de crescer nesses últimos 16 anos, ininterruptamente. Não tem um ano na minha vida que eu não tenha parado. Não tem um ano que eu parei de crescer. Sempre crescendo avassaladoramente. Só que para quem olha no hoje, compara com o ontem. Aos poucos você não percebe esse crescimento. Eu não fui vendo esse crescimento. Depois de um certo ponto que eu tomei um susto. Tem como colocar aí no telão ou não? Eu quero mostrar para você, porque se você pegar os caminhos, eu vou bem verdadeiro. Se é uma pessoa que não gosta de estudar, não pega esse caminho. Você quer resultado muito rápido? Vá por esse. Mas sabe, eu quero me encontrar. Então primeiro você resolve a sua cabeça, que eu acho que é o maior problema que você tem não é falta de instrução. Instrução você tem demais. Se você aprender que tem instrução demais dentro de você, você vai fazer algo. Você vai até parar de estudar um monte de coisa e vai focar em pouquíssimas coisas para dar certo. Tem gente que pensa, não, precisa estudar o mundo inteiro. Não, você precisa de experiência. Estudar é diferente de experiência. Estudar, tem religioso que já tem 30 anos que conhece a Bíblia, mas não conhece a Deus ainda. E engraçado é que a Bíblia leva a pessoa para conhecer Deus e a pessoa não conhece. Por quê? Porque ela é estudiosa, ela só não tem experiência. Lá fala que você vai ter o melhor dessa terra, lá fala 1000 coisas, e aí o que acontece? Você não tem. Por quê? Porque você só estuda. Esse estudar tem que ser carregado para o campo experiencial, senão você não vai explodir na vida, ponto final. Alguém está falando aqui que eu idolatro dinheiro. Não, dinheiro é escravo. Eu dou ordem para ele, ele não dorme na minha cama, eu não fico pensando nele. Toda vez que eu toco no assunto sobre dinheiro é porque eu estou instruindo um pobre para largar a pobreza.
O dinheiro para mim é só um escravo que trabalha para mim. Eu ponho ele para multiplicar, eu ponho ele para atender meus desejos. Não tem nada a ver com o que você está imaginando. Se eu não tivesse que dar palestra, eu não ia tocar esse assunto de dinheiro nunca mais. Eu nem lembro disso. Dinheiro é igual o ar, você só lembra quando está acabando. Lembra disso? Quando você tem um ar normal, você não lembra dele, só para você guardar no seu coração, tá? Você fica lembrando do ar o tempo inteiro? O tempo inteiro lembrando do ar, o tempo inteiro. Não, você não lembra. O que você faz então? Você só respira. O dinheiro é desse jeito para quem é gestor, o dinheiro é desse jeito para quem é multiplicador, o dinheiro para quem de fato é próspero é desse jeito. Se ficar lembrando do dinheiro, é porque está faltando, ou é porque você está curvado para ele. Eu não me curvo para isso não. Se eu me curvar, eu não fazia as doações que eu faço. Se eu me curvasse, eu não seria generoso igual eu sou. Se eu me curvasse, eu ia estar pelo menos com o Rolex meu aqui, eu já doei todos. Se dinheiro fosse alguma coisa para mim, eu não teria quebrado um Patek Philippe de R$1 milhão. Deixa eu te falar, o dinheiro não faz diferença nenhuma para mim. Ele é munição. A empresa é armamento. E eu sei usar bem esse negócio. Se você tiver clareza na sua cabeça, nunca mais você vai curvar para dinheiro. Tem os escravos de dinheiro, tem as pessoas que se vendem por dinheiro e tem os senhores do dinheiro. Não sei onde você se encontra, mas pela sua vida dá pra saber. Então é o seguinte, você falar assim, Marcelo, eu quero ficar rico na internet. Todo mundo escreve assim, ó, eu sou RCI. O cara tem um canal chamado Jesus Cristo e tá me chamando de Jovem Rico. Largue tudo para me seguir. O Jesus Cristo do YouTube. Ele só pediu isso pro jovem rico porque ele não sabia o que era riqueza e o coração dele estava focado nisso. Se meu mestre, que é Jesus de verdade, não do YouTube, me pedir qualquer coisa, ele já tem meu coração. Dificilmente ele vai me pedir, porque eu estou em linha, mas se ele me pedir, já é dele. Não tem problema nenhum com isso. Até a vidente já falou, até a vidente. Já foram duas. Teve uma vidente que falou assim, se os cosmos pedirem pro Marcelo dar tudo que ele tem para cumprir uma missão, ele dá. Eu falei, essa bicha é sabida. Porque eu já falei isso pra minha esposa um dia, correndo, ela ficou chorando. Eu falei, Carol, se o senhor pedir tudo, eu tô pronto. Tudo. 100%. Eu tô pronto pra jogar tudo pra cima, porque eu não sou movido por isso. Eu sempre vou te proteger, sempre te guardar, você pode ficar em paz. Eu sou seu marido. Mas se isso for o impedimento da gente ir pra próxima fase, eu não quero saber de nada. Não tô preocupado com isso. E aí, Jesus do YouTube, você tem que saber o seguinte, que os discípulos que têm a vida com um propósito e o dinheiro deles está envolvido no propósito, Jesus nunca pediu nada na Bíblia, tipo José de Arimateia. Mas o jovem rico ele pediu. E não pediu para ele, pediu para dar para os pobres. Ou seja, o cara já não fazia nada pelos pobres. O cara morria de dor de perder o dinheiro e Jesus falou, vamos testar então seu coração. Foi reprovado. O engraçado é que ninguém sabe o nome do jovem rico. O José de Arimateia não, usava a influência dele de senador, usava a influência dele de dono de empresa de navio, ele usava a influência dele com o governo. O que ele fazia? Tudo. Colocou Jesus numa tumba de rico, arrumou linho finíssimo, conseguiu liberação do corpo de Jesus, ou seja, o cara usava tudo que ele tinha, a vida dele era um armamento. Consegue entender ou não? Sobre as profissões, se você falar assim, eu quero negócio rápido, nunca mexa com lançamento. Lançamento não é uma coisa rápida. O Marcos Paulo, que é o maior do Brasil hoje em faturamento, ele, em um ano, ele faturou R$8 mil, ou seja, não quer dizer nada, porque às vezes você pode faturar R$1 milhão de cara, se você acertar a pessoa de uma vez, certo? Que eu acho difícil também você fazer. Pra mim é um pouco complicado, você que é mais preguiçoso, não mexe com isso. Social media, eu vou valer na vida que se você não faz dinheiro em uma semana. Marcelo, me dá uma justificativa, 21 milhões de empresa, 20 milhões de empresa precisam de um social media, 20 milhões. Marcelo, então por que não está todo mundo desesperado? Porque de 20, 19 não sabe o que precisa. E o Bill Gates mandou um recado e ninguém recebeu essa mensagem. O recado era, no futuro vai ter dois tipos de empresa. A empresa que está na internet e a que parou de existir. Só tem essas duas. Ou seja, está terminando essa transição. Social media é o quê? Ele cuida da página de rede social da pessoa, promove conteúdo e faz com que aquela página cresça. Publique as coisas institucionais da empresa, venda, conversão de atenção, campanhas e faz coisas bem legais aqui. Ou seja, ele é um gestor de mídias sociais, de redes sociais. O filmmaker. Todo mundo tem 4 milhões de influenciadores na internet. Dos 4 milhões de influenciadores na internet, pelo menos uns 400 mil hoje precisa de um filmmaker. Ou seja, são profissões do futuro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas nos próximos 10 anos, 300 profissões vão deixar de existir por causa de inteligência artificial e robótica.
sabe disso ou não? Por exemplo, não adianta falar o Marçal tá contra. É você que tá querendo forçar a barra como se as coisas não fossem mudar. Elas vão mudar. Antigamente, cara, todo mundo dependendo de um cavalo pra puxar uma charrete, sim ou não? Vocês estão vendo charrete aí na rua hoje? A galera usa porque continua na roça e curte esse rolê. Mas é até difícil. O índio não usa isso mais. O índio nunca usou carroça. Pelo menos que a gente conhece. Só que as pessoas fazem o que hoje? Ninguém quer usar carroça. Carroça é um negócio exótico, sim ou não? O cara tem uma Hilux, os caras compram uma C10 Honda, eu tenho uma C14 de 1970, alguma coisa. E é um carro, aquela carroceriazinha de madeira, bonitinha. O que acontece? Ninguém puxa mais carroça com cavalo. A gente pôs carroceria nos carros. E aí, não adianta você forçar a barra. Aí eu quero cavalo, eu quero... O cavalo não dá conta de rodar mais de 70 km por dia. Um bom cavalo não roda 50. Um cavalo para rodar 50 km, amiga, amanhã ele não quer trabalhar mais. Ou seja, você precisa de rodar 300 no dia, 500, dá para rodar 1000 km num dia com o carro. O que você precisa de fazer? Você precisa de entender que não é o amor, a carroça ou o cavalo que vai fazer a modernidade e deixar você nesse negócio. Você ficou atrasado e ficou para trás. Porque o cavalo, ele fica doente, o carro não fica. Ah, mas o carro tem que arrumar. Se for preventivo, ele nunca vai ficar parado. Eu tenho uma frota aqui e posso contar para você. Se fizer gestão antecipada, os carros não param. Se não fizer, vai parar tudo. Agora, as profissões, por exemplo, do direito, a advocacia, já está provado e testado nos Estados Unidos. Vai deixar de existir, fique tranquilo. Tudo que é meio para concluir algo, a computação vai fazer. Talvez você ache que o computador é um negócio super evoluído, é porque você nunca ouviu falar o que o governo americano tem escondido, que chama computação quântica. Não é computação de gente que fica falando de física quântica, não. É processadores quânticos. Pra você entender o que é a diferença de um computador normal para um quântico, um computador normal, ele para decifrar, por exemplo, uma senha muito difícil de 100 caracteres, ele levaria tipo uns 30 anos para conseguir fazer. Um computador quântico consegue fazer em 20 minutos. E aí, o que o governo tá fazendo? Mano, a gente não pode pôr isso na mão do povo. Você que não entendeu o que eu falei. Uma pessoa normal, com um computador quântico na mão, quebra qualquer senha. Ou seja, o negócio é absurdo. E nós estamos discutindo o que? O futuro? Não, isso aí já é real. Quem está discutindo o futuro tá com análise preditiva. Eu acho que é isso. Não, o negócio já existe. Significa o quê? A computação do jeito que você conhece vai ser alterada. Esse negócio que a Apple criou lá, eu mesmo devolvi o meu. Eu vi aquilo, testei, não gostei, aquele óculos, toma, não quero aquilo não. Aquilo ali ninguém quer mais usar. É a maior taxa de devolução que a Apple tem na história. Só que a galera tá falando, por que vocês não querem? Porque dá a cabeça e fica inclinando a cabeça para frente. Os caras vão pôr isso dentro da sua cabeça. Põe fé no que eu tô te falando. Ou seja, hoje você que está ouvindo um cara igual eu, você acessa a live e fala, pô, da hora, o Marçal dá instrução aqui. Acredite, o futuro ninguém vai conseguir vender R$1 de curso. Por quê? Porque você vai escolher a pessoa que você quiser, inventar o avatar que você quiser, essa pessoa vai ensinar o que você quiser. E vai chegar um dia mais triste de todos. O dia que um sábio e um tolo vão se encontrar e vão falar na mesma altura. Porque a resposta do cérebro é muito forte. Você não precisa ter banco de dados. Você vai ficar vinculado a um banco de dados de inteligência artificial discutindo com um sábio como se você fosse sábio. Mas na verdade a gente sabe que você não tem experiência. E o mais louco de tudo é que você vai treinar seu cérebro sem precisar de estudar. Grande dia isso. Ou seja, quem vai querer comprar um curso sendo que você pode acoplar uma forma de software dentro da sua cabeça, né? Um chip na sua cabeça que consegue vincular você a qualquer coisa. Eu vi no MIT uns caras fazendo um teste e eles colocaram aqui e pegaram pelo osso. O cara pensou algo, o Google pesquisou e soprou no ouvido dele, pelo osso. Vocês já viram esses fones de ouvido que toca sem colocar no ouvido? Já viu ou não? Não viram? Cara, é sensação lá nos Estados Unidos. A galera tá comprando. Você viu, né, Leandro? Você tem um, né, Leandro? Os fones de ouvido a gente não põe no ouvido? Os fones não precisa mais pôr no ouvido. Você põe aqui debaixo e aí encosta no osso. E ouve direitinho no ouvido. Perfeito. Engraçado. Quem tá do lado não ouve nada. Cuidado com o homem e o que ele tá fazendo. O que vai fazer? As pessoas que não entendem minimamente o que está acontecendo, elas vão entrar em desuso. Por quê? Porque alguém vai falar, poxa, mas você falou aí que o chip aí a gente vai ficar, nem precisa estudar. Só que você vai ter que dar sua alma para comprar um chip desse. É interesse de quem fazer você virar uma potência? Presta atenção. Você com um chip desse na cabeça, na hora que estiver funcionando, que ainda não tá. Faz de teste. Você com um chip desse, você vai virar o Changeman, não vai? É $1 milhão.
Aí você vai aceitar a sua vida normal e falar, mano, eu tenho que ser um ser humano normal para atingir $1 milhão para comprar um chip desse, para colocar na cabeça. E aí, Marcelo, você vai colocar pra quê, cara? Eu já penso, eu sei fazer perguntas, eu sei desviar foco de coisas emocionais pra onde eu quiser. Pra que ficar usando isso? Marcelo, mas vai chegar uma hora que você vai precisar. Não vou, rapaz, tô dedicado, tem mais de 15 anos mexendo com isso. Marcelo, mas você vai perder competitividade. Já tô satisfeito. Agora você precisa de pelo menos mergulhar em alguma coisa e aprender, pra você gerar essa capacidade sua de análise, essa capacidade sua criativa. Você tem muitas capacidades que você nunca usou. Escolhe alguma coisa nova. Eu gosto demais dessa profissão de filmmaker, porque o filmmaker, se ele estiver perto de uma pessoa, ele aprende mais do que com a profissão, ele acompanha a pessoa. Às vezes eu estou em sala de reunião, fico rindo, o filmmaker está do lado. Eu falo, como é que esse cara está fazendo aqui? E o cara está ouvindo tudo, é impossível. Todos os filmmakers que trabalharam comigo explodiram e prosperaram, porque é impossível você estar perto de alguém próspero e verdadeiro no que está fazendo. O pessoal olha, mano, eu não tô com de viver outra coisa, eu vou fazer isso. E-commerce. Eu anotaria, independente de qualquer coisa, ter um e-commerce até o final do ano. Mas não sei o que vender, mais fácil ainda, vai no Google e descobre o que vender. Tem pelo menos 120 itens que você pode trazer da China. E esses 120 itens faz com que qualquer pessoa fique doidinha para comprar. Mas da China, sacanagem, vai ferrar com a indústria nacional. Infelizmente, a China realmente está na nossa frente. Eles criam coisas e ficam criando mais coisas infinitamente. Você pega ali, roda tráfego pago direitinho, você cria um e-commerce, não vai parar de vender. Eu lembro do Nes Monteiro quando montou um e-commerce, não vendia, até que ele acertou o produto, aí começou a vender. Ou seja, se você esforçar e testar, não tem como. Testar e ajustar, não tem como não vender. Fique em paz, vai vender. Mas vai demorar de acordo com a energia que você tem para empregar nisso, de conexão, de teste, de quantas vezes você vai chorar com raiva disso. Eu lembro na computação, o quanto eu arrumava computador. Minha primeira profissão de fato na vida era consertar computadores. E eu ia lá, pessoal, o computador não está funcionando. Eu ia lá, eu nunca tinha feito o curso, nunca fiz o curso para arrumar computador. Aí eu chegava lá, não ligava. Eu falei, esse trem não tá ligando, vamos passar uma borracha. Quem é dessa época aí de passar as borrachas nas memórias, lembra? Cara, aquilo era terrível. Coloca uma liguinha aqui, por causa da energia estática, tira, desliga, borrachinha aqui na memória, pente de memória. Trem ligava. Aí eu olhava, nossa, esse processador aqui tá esquentando, vamos trocar o cooler. Cara, eu amava fazer esse tipo de coisa, consertar computadores. É interessante, aqueles bugs da década de 90 não tem nos computadores de hoje. Não tem esse rolê mais. Por quê? Porque eles melhoraram, e os rolês hoje não tem isso. Só que cada geração as pessoas estão fazendo um negócio mais absurdo, jogando fora as coisas ao invés de consertar. Joga fora casamento, joga fora empresa, joga fora a própria vida. Ao invés de consertar as coisas, você tem que consertar seu cérebro. Sobre o e-commerce, o que eu sugiro que você faça? O e-commerce, se você entender o que eu estou falando aqui, você vai explodir. Você vai achar um produto para você vender enquanto está dormindo. Eu não falo isso para ser snob, nem para diminuir nenhuma pessoa, mas para mim é tão bom dormir todo dia e vender milhões dormindo. Todo dia. Pablo, essas são as empresas. Claro, quem falou que é eu? Estou dormindo, essas são as empresas, tem um monte de sócio, as coisas continuam funcionando. Tem gente com insônia 3 horas da manhã e tá lá comprando livro. Tem gente com insônia lá comprando FPV, vai comprando. Ou seja, tem um e-commerce. Mas se não vender nada, pelo menos você já tem aprendeu o caminho de ter um negócio. Tem que ir para a fase de fazer o negócio funcionar. Cá entre nós, de todos que eu falei até agora, eu sugiro que todos vocês se desafiem a ter um e-commerce, nem que seja sociedade, nem que seja ter 1%. Mas como assim 1%? Eu lembro quando eu entrei de sociedade no loteamento, tá? E os caras me deram no loteamento 0,5%. E os caras riram, eram 10 sócios, muito ricos na época, esses caras, e eu muito pobre. Eu só tinha 50 mil para pôr nesse negócio. Eu coloquei 50 mil reais, peguei 0,5% na época que não tinha valorizado, o documento não tinha, tava tudo bagunçado. Aí eu pus. Aí os caras, Marcelo, por que você quer? Primeiro para fazer network, segundo para aprender e me aguarda. Aí os grandes amigos ricos e milionários que eram esses sócios, hoje se juntar eles todos, eu não vou falar que eles vão ficar chateados, eles é pobre hoje perto do que a gente tá fazendo. Só que quando eu entrei com 0,5, eles eram muito ricos. Mas então eles perderam dinheiro? Não, eles continuaram prosperando, só que hoje não dá nem para avaliar, juntar todo junto é pouco dinheiro demais, dinheiro de fazer em uma semana. Nossa, não acredito que isso aconteceu. O que acontece?
Só que eu entrei para fazer network, comprei para fazer store doing, entrei para aprender. Hoje eu devo ter 8 ou 9 loteamentos, com um VGV acima de 1 bilhão, só em loteamento. Mas Marcelo, como que você entrou? Do mesmo jeito que você vai entrar no digital, entra com 0,5%, entra com 0,1%. Mas entre para aprender, entre para fazer store doing. Anota aqui que é store doing, é comprar história. Como assim comprar história? Por mais que não dê dinheiro, muitas vezes eu dediquei em algo, algum projeto e falei para todo mundo, eu vou entrar para comprar histórias. Cara, mas isso aqui não faz sentido, você não vai ganhar dinheiro com isso. Eu lembro de um dia, tá com um jovem, aquele sócio meu lá em Fort Lauderdale, na Flórida, almoçando com um grande cara famoso. Eu falei, nós vamos lançar ele. Aí esse amigo meu, esse sócio, falou, cara, esse cara aí, ele não vai dar em nada. Eu falei, fica calado, ele é amigo do Donald Trump. Nós vamos lançar, se não der dinheiro nenhum, eu pelo menos vou chegar no Donald Trump. Ele é amigo pessoal do filho do Donald Trump. Ou seja, aprende, neném. A maioria das coisas a gente não faz por causa de grana, a gente faz por causa de acesso. A gente, se não tiver acesso, a gente faz para ter experiência. Se não tiver experiência, faz pela história. E resumindo, não deu nada de dinheiro. Outra vez fui fazer um lançamento de um cara. Esse cara eu vou falar, que é o Christian Barbosa. Aí esse sócio meu falou, poxa cara, o Christian ele não coloca energia no lançamento, ele é um robô, ele é só um cara que programa, ele é uma máquina, ele não vai dar atenção. Eu falei, fique em paz, o que eu estou olhando no Christian é o futuro das nossas empresas. Ele vai trazer dinheiro americano, de fundo americano, para comprar nossas companhias. Resumindo, ele não queria fazer, nós fizemos. A sociedade explodiu, nós temos talvez, acho que 4 ou 5 empresas juntos. E o fundo americano o tempo inteiro, chega nesse número que nós vamos aportar dinheiro. Aquilo que eu queria é aquilo que eu estava militando. Eu não estava atrás de um lançamento para ganhar milhões com o Christian. E o fato mais interessante, às vezes você está caçando um objetivo, que é um objetivo a curto prazo, que esse objetivo não vai dar em nada. Mas a ponte que você construiu com a pessoa, esse cara mudou minha cabeça. Ele é nosso sócio mais gênio de todos. Ele compete com o Henrique, que é de investimento. A gente tem um fundo também na bolsa. Esses caras, a gente tem gênios aqui, mas por quê? No começo parece que não vai dar em nada, cara. O problema é acesso, experiência e história. Anota aí, acesso, experiência e história. Ah, mas se ganhar dinheiro, aí é bônus. Agora, aprender a chegar nos lugares com isso, Deus do céu.